Noite a todos, né? Os amigos aí, né? As amigas, que hoje a gente não tem nenhum amigo encarnado, né? Mas a gente sabe que os desencarnados também estão próximos a nós para ouvir aí, né? A mensagem de Jesus, o que a gente tem a passar, porque é muito importante, como você falou, né? Os ensinamentos de Jesus em todos os momentos, eles são importantes para a nossa caminhada, para nós. E essa mensagem, Terra Proveitosa, é de um livro, é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 117. E eu vou ler para a gente, né, essa mensagem. Né? E a gente vê, assim, um versículo, Emmanuel fez uma página, poderia até ter feito mais. Então a gente vê o quanto esses ensinamentos, nesses versículos, se a gente fosse estudar, acho que uma encarnação não ia dar para a gente estudar tudo, né? Se a gente fosse estudando um versículo, porque um versículo ele leva para muitas vertentes, e à medida que a gente vai estudando e vai amadurecendo a nossa cabeça, o nosso olhar, quando a gente retorna naquele versículo, a gente vai extraindo outros ensinamentos que em outros momentos nós não vimos. Então, é muito interessante quando nós nos propomos a estudar para a gente poder entender o que Jesus aí veio nos trazer. E esse versículo que está aí na frente que encabeça, né, essa mensagem no Caminho, Verdade e Vida, é um versículo de Paulo na sua primeira carta, na sua carta, porque aos Hebreus ele só escreveu uma carta, no capítulo 6, versículo 7, e a gente começa assim: porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai, incessante, na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarde à esperança do horticultor. Então, essa é a mensagem que nós vamos falar hoje e comentar. Eu gosto sempre de ler a mensagem na íntegra, que a gente se localiza, a gente sabe, né, do que a gente está falando.
E antes da gente iniciar, nós vamos falar do versículo dessa carta aos Hebreus, né? A gente sabe que Paulo, ele escreveu uma carta aos Hebreus, que é muito interessante, e que essa carta, ela teve aí alguns questionamentos. Por quê? Porque Paulo não escreveu essa carta aos Hebreus como ele escreveu outras tantas. Quando ele inicia saudando, ele fala que quem está falando é Paulo, que Paulo saúda, né? Então, ela suscitou em muitos estudiosos a dúvida de que se seria Paulo ou não que teria escrito essa carta. Mas a gente sabe que para cada comunidade que Paulo escrevia, ele se utilizava ali de situações e recursos que iriam envolver e atingir aquelas pessoas. Paulo era um hebreu, né, tinha sido um fariseu, né? A gente fala que tinha sido porque ele era um doutor da lei, ele conhecia todas as leis, depois ele abdicou disso tudo para seguir o evangelho de Jesus. Então, ele tinha sido um fariseu, conhecedor das leis mosaicas, então ele ainda conhecia a lei mosaica, isso não saiu dele, só que ele passou a ensinar, a estudar o evangelho de Jesus, essa boa nova, que modificava a dureza da lei mosaica. Porque Moisés, sendo a justiça, que era necessário também, porque o povo naquela época era muito embrutecido, ele teve que ser firme e rigoroso nas suas leis para que o povo hebreu pudesse ali receber Jesus. E mesmo assim, mesmo tendo essa preparação, porque os profetas que vieram antes, né, de João Batista, até João Batista, sempre anunciavam a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Então, Moisés preparou o povo hebreu, né, com leis mais rígidas, para que eles pudessem aí amenizar o coração, porque era um povo ainda muito arrogante, mesmo tendo sido escravizados. Era a história do povo hebreu, ela é muito interessante, né? Porque eles foram escravos de várias culturas, em vários tempos. Talvez isso seja para que eles aprendessem um pouco a humildade, porque no livro Caminho, Verdade e Luz nos fala, perdão, A Caminho da Luz, nos fala que o povo hebreu era um povo que veio exilado de Capela, com uma característica aí ainda de soberba, de arrogância, entre tantas outras. Então, isso era necessário que fosse tirado deles, que eles aprendessem o valor da humildade, da fraternidade, para que eles pudessem ir se libertando, se melhorando enquanto espíritos. Bom, então, nós sabemos que, enquanto hebreu, quando Paulo escreve aos hebreus, ele usa de uma linguagem e de uma falando da sua cultura, mas ele não, em nenhum momento da carta, o nome de Paulo aparece. A gente vê no livro Paulo e Estevão, lá no capítulo, na segunda parte, no capítulo 9, O Prisioneiro do Cristo. Lá nesse capítulo é falado quando Paulo escreve essa carta aos Hebreus. Ele estava preso em Roma e, quando ele escreve aos Hebreus, ele escreve aproveitando o tempo, né, não deixando de trabalhar, não deixando de ajudar, mas nas últimas horas do dia, e lá no capítulo fala isso, que ele aproveita aí as últimas horas de cada dia, ou seja, da claridade, né, para que ele pudesse aí escrever esse documento.
E aqueles que o viam escrever esse documento, porque apesar de estar preso, Paulo, pelas suas características, ele gozava de privilégios por ele ser aquela pessoa assim, firme, honesta. Então ele cativava os soldados, aqueles que os prendiam. Então ele evangelizava, eles passavam os ensinamentos de Jesus para esses irmãos. Então ele tinha esses privilégios. E então, nas últimas horas de cada dia, ele escrevia essa carta, e as pessoas que viam ele escrever, viam que seus olhos se enchiam de lágrimas. E ele passava a impressão de querer colocar naquela mensagem inspirações benéficas, salutares, para que os sentimentos daquelas pessoas fossem tocados, né? Então, ele colocava um apelo carinhoso, um apelo sincero, mostrando a importância da nova doutrina, mostrando, né, que aqueles que conheciam essa nova doutrina seriam iluminados, aqueles que conheciam o Evangelho de Jesus trariam para si benefícios bem maiores, porque o amor foi o que Jesus nos trouxe. E quando ele terminou de escrever, ele entregou a um amigo, né? E esse amigo, para que esse amigo, ele era um copista, para que esse amigo pudesse aí transcrevê-la, copiá-la, para levar, né, para a comunidade. Então ele fala que ali estava a Epístola dos Hebreus e que ele tinha feito a questão de ele mesmo escrevê-la com os recursos que ele tinha, porque ele estava dedicando ela aos seus irmãos de raça. E ele sim tinha colocado naquela carta sentimentos, né? Ele escreveu com o coração, vamos colocar assim. Então, comprova aí que Paulo escreveu essa carta. E o local também, que muitos tinham ficado em dúvida, no último versículo, o penúltimo versículo, né? Quando Paulo escreve, ele fala que os da Itália vos saúdam. Então, dá a entender que ele estava em Roma. Então, isso também é confirmado. O que a gente vê com tudo isso? Que Paulo, então, ele escreveu aos seus irmãos, colocou toda a sua emoção, todo o seu carinho para aqueles. E talvez ele não tenha, isso aí é uma opinião minha, tá, gente? Não, ele não tenha aí colocado o seu nome para que, a princípio, a carta não despertasse por ele ter vamos colocar em termos, ele foi expulso, né? Como ele saiu, adotou Jesus para seguir, ele foi expulso da sinagoga, ele foi considerado um traidor. Então, para que a princípio as pessoas que pegassem a carta não criassem, é Paulo, ele é um traidor, uma visão deturpada do conteúdo que ela traria. Então, acho que por isso ele pode ter se privado disso, tá? Mas eu não vi nada disso, não. Isso é um pensamento, né, que a gente imagina que pode ser. E é interessante que esse versículo que vem falando para a gente, que está lá no capítulo 6, esse que fala, né, da terra que absorve a água, ele está dentro da parte em que fala da advertência que é dada aos hebreus. Ele adverte os irmãos, né, como ele falou, de raça, com relação, né, àqueles que conhecem o evangelho, que foram iluminados e que podem cair. Então, é uma advertência que ele faz. É uma carta interessante, a gente tem que ler com calma, porque em muitos momentos, né, a linguagem que ele usa pode nos parecer assim, fora de contexto ou muito dura, mas a gente tem que entender, como sempre, quando a gente lê o Evangelho, que
a cultura daquela época era diferente da nossa cultura, né? Então, a gente tem que respeitar o que vem ser transcrito, né? É nos passados. Vou dar um exemplo para vocês. Tem cartas em que Paulo fala da mulher, que a mulher tem que servir o homem, aceitar o que o homem diz. Aí eu estava, o dia que eu li essa carta, né, foi até para um estudo. Eu falei assim, nossa, como Paulo era machista, né? Mas na verdade não era, não. Paulo tinha muito respeito pelas mulheres, mas era a cultura da época. A mulher tinha que se manter ali, no seu local, né? Só dele comentar sobre ela já é vantagem, porque outros não comentam. Então, Paulo fala das mulheres, se dirige a elas, né, com respeito. Aí, a primeira vez que eu vi, falei, nossa, mas eu não concordo com isso, Paulo está sendo machista aqui, mas depois a gente vai aprendendo, a gente vai estudando e vai entendendo, né, que era aquela cultura, mas que ele respeitava isso. Tanto que existem outras cartas em que ele elogia, tem igrejas que foram fundadas em casa de mulheres. Então, a gente vê que ele elogia, mas era a visão dos homens daquela época, né? Então, fica difícil a gente querer colocar o nosso hoje naquele tempo, né? Se fosse hoje, ele não falaria daquela forma. Hoje ele falaria de uma outra forma. Bom, e aí a gente vê que, nesse versículo, o que Paulo chama a nossa atenção? Ele fala de plantação. Olha que interessante. E quando eu li essa mensagem, a primeira parábola que eu me lembrei, vocês devem ter se lembrado também, a parábola do semeador, né? Então, nesse pedaço, quando Paulo fala que a terra, que aproveita aquela chuva que cai sobre ela, vai produzir coisas boas, né? Sendo que se ela foi lavrada, se ela foi trabalhada, se ela foi ali cuidada, aquela terra recebendo a chuva, ela vai produzir bons frutos. E geralmente é isso que acontece quando um lavrador pega uma terra, né, ele tem que trabalhar nessa terra. Ele tem que tratar essa terra para que essa terra dê bons frutos. E é interessante que aqui ele tem um trechinho em que ele fala que a terra, para dar bons frutos, ela tem que passar por uma transformação, ela tem que ser revirada, ela tem que ser machucada, porque vocês já viram uma terra que é arada? Vocês já tiveram a oportunidade de ver? Então, quando você passa o arado, fica tudo assim, né? Tudo sem jeito, né? Fica tudo remexido. Mas por quê? Porque a terra é mexida para que os minerais, os sais minerais, tudo que tem ali seja movimentado, né, para que a vida, inclusive os próprios bichinhos que ficam, né, para que a vida ali vá se criando. Então ela sofre com isso. Então ele faz aí uma comparação conosco. E Emmanuel nos mostra isso, que é para a gente transportar esse ensinamento, esse olhar para os nossos corações. Porque os nossos corações vão ser essa terra que vai ser trabalhada, essa terra que tem que ser mexida, que vai sofrer. E a gente tem que lembrar que a gente sofre, porque a gente está no mundo de provas e expiações, estamos espíritos imperfeitos, então, através da bênção da reencarnação, a gente retorna para que a gente possa ir se ressarcindo conosco, com as leis divinas, né? Tendo aí a oportunidade de se reajustar com os nossos irmãos, da gente se melhorar. E aí, como é que isso acontece para a gente? Através dos nossos sofrimentos, através das nossas aflições. Ah, então Deus quer que eu sofra? Não. Deus não quer que nenhum de nós sofra. Mas, infelizmente, nós somos aqueles que a gente só vai a Deus pela dor.
São bem raros aqueles que vão a Deus por amor. Esses aí são o que a gente pode chamar de exceção. Muitos de nós chegamos, no nosso caso, à casa espírita, ou os outros a qualquer religião, porque passa por momentos tormentosos. E aí se lembra de Deus, se lembra de orar, se lembra, né, que o Pai ampara. Mas em muitos momentos, quando nós estamos na vida tranquila, a gente se esquece de tudo isso. A gente se esquece que essa tranquilidade, essa paz, entre aspas, que a gente considera, são momentos que vão passar, que talvez seja um refrigério para que a gente vença outras dificuldades. E é importante, e é por isso que eu falei da importância da gente estudar e entender tudo isso, né? Que se a gente se revoltar contra todos esses ensinamentos, e vamos colocar as nossas dores, as nossas dificuldades como ensinamentos, como aprendizados, porque é aí que a gente vai tendo que burilar as nossas más inclinações, tentar ter uma visão melhor do que nos chega. Porque toda vez que a gente se revolta com o que chega para a gente, fica muito pior. As dores aumentam, a gente não aprende nada, a gente atrapalha o ambiente onde nós estamos, e aí não é só o ambiente físico, como o ambiente da família, porque a gente entra em desequilíbrio, a gente atrapalha o nosso corpo físico, a gente atrapalha o nosso equilíbrio físico, emocional, psicológico, o nosso espírito, então também se desequilibra. E a gente abre brechas para sintonias que não vão ser benéficas para nenhum de nós. E é importante a gente sempre lembrar que onde nós estivermos, nós temos irmãos desencarnados conosco. E que nós, enquanto espíritas, temos a obrigação de tentar aí ter bons pensamentos. A gente sabe que a gente não consegue, eu já vou colocar essa observação. A gente não consegue essa sintonia 24 horas, a gente passa sem por tribulações, a gente se descompensa, tá? Só quem consegue isso é aquela pessoa que já conseguiu aí um patamar de evolução bem melhor. Mas a gente, quando está bem, quando a gente está aí com essa visão, o que a gente faz? A gente ora por aqueles irmãos que estão nos acompanhando, né? Para que a gente possa passar para eles boas coisas, para que a gente possa passar para eles bons pensamentos e boas atitudes. Porque a gente sabe que muitos se aproximam de nós pela nossa sintonia. E às vezes, quando nós nos vinculamos ao bem, talvez seja a brecha, porque nem todos são aqueles irmãos trevosos que querem nos obsediar, né, só para nos fazer mal. Não, muitos se aproximam porque têm uma sintonia com os nossos pensamentos. Então, a pessoa que bebe, às vezes aquele irmão não tem nenhum vínculo com ele. O que os liga é o vício da bebida. Então, aquele irmão desencarnado vai se vincular ao outro, por quê? Porque isso vai favorecê-lo. Através do encarnado, ele vai absorver aqueles fluidos. Então, sempre que possível e sempre que a gente estiver sabendo disso, que a gente ore. A gente ore por esses irmãos que nos envolvem, para que eles sejam aí envolvidos pela espiritualidade e se deem a chance de serem levados para o mundo, no mundo espiritual, para postos de atendimento, para serem aí, se refazerem, serem equilibrados e terem uma nova oportunidade. Porque, como nos é falado, aqui mesmo no parágrafo, Deus dá em todo o tempo. O Pai sempre nos dá a nova oportunidade. O Pai sempre está a nosso favor. O que acontece é que nem sempre nós estamos preparados para receber. E aí a gente vê, né, que o nosso relacionamento com Jesus é mais ou menos igual dos nossos filhos conosco.
A gente quer passar para os nossos filhos, a gente quer que eles tenham o melhor possível, a gente quer passar as nossas experiências para que eles não sofram. Só que eles, em muitos momentos, não vão aceitar isso. É o que Deus faz com a gente. Ó, Jesus, o meu filho aí, espírito puro, foi aí, levou os meus ensinamentos, tá? Vocês seguem aí, que ó, vai ser beleza para vocês. Ô, pai, a gente sabe o que está fazendo. Não precisa preocupar, não, tá? A gente sabe o que está fazendo. Então, em muitos momentos, a gente não aceita. E aí, a gente envereda por caminhos que vão nos trazer mais dores, mais tristezas, né? E mais aflições. Então, é importante que a gente abra o nosso coração para que esses ensinamentos que a gente vá ganhando, vamos colocando aí na nossa caminhada, vamos tentando colocar aí no nosso dia a dia, um passinho de cada vez. Sabemos que é difícil, ninguém aqui está falando, e eu gosto muito de frisar isso, gente, por quê? Porque às vezes a gente fala para a pessoa dessa transformação, e às vezes a pessoa, né, você acha que é fácil. Não, ninguém acha que é fácil. Porque se fosse fácil, Jesus não tinha dito que a gente tivesse bom ânimo, né? Não está lá em João 16:33? Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Então, o nosso próprio irmão que veio trazer esses ensinamentos, que veio nos exemplificar, nos fala isso. Temos aflições, sim. Mas a gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que ter esforço, a gente tem que ter perseverança. Cairemos, cairemos, mas que a gente consiga aí se reerguer, segurar na mão dos irmãos. A gente tem aí irmãos desencarnados o tempo todo que nos envolvem, que a gente deixe o nosso coração se abrir para que a gente possa absorver essa sintonia. Temos irmãos desencarnados que estão torcendo para que a gente dê certo, para que a gente caminhe, para que a gente melhore. Então, a gente tem que reconhecer isso, a gente tem que ter o quê? Humildade. A gente tem que ter essa humildade, porque nós não vamos entender tudo isso num tempo só. O Pai vai nos dar, sim, todo o tempo do mundo, Ele nos dá o tempo todo, Ele nos dá amparo, Ele nos dá ensinos. Seu Filho veio, né? Jesus, Espírito puro, para nos trazer tudo isso. Mas Ele sabe que nós ainda temos muito que caminhar. É o que nós falamos no princípio, né? Hoje nós estamos estudando esse texto. Daqui a um tempo, devido à nossa maturidade, aí quando eu falo maturidade, não é só a idade, mas a maturidade mental, a vida, né? A gente vai amadurecendo, né? Com os estudos, com o entendimento. A gente vai chegar aqui, vai ler e falar, olha, não tinha visto isso. Olha, como é que eu não vi isso nesse texto? É porque naquele momento a gente não estava preparado, a gente não estava pronto. E a gente tem isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, eu acho que é no item 12, né? Deixa eu dar uma... item 12. Lá é falado, né? Que Jesus, ele não nos deu o ensinamento todo de uma vez. Por quê? Porque ele é mau? Não. É porque ele sabia que nós tínhamos que amadurecer. E é por isso que ele nos mandou quem? O Consolador. As suas verdades, as suas leis divinas e naturais, elas foram nos reveladas, né? Pouco a pouco. Elas já estavam na nossa consciência, mas vão nos despertando pouco a pouco, porque era necessário que nós tivéssemos o desenvolvimento intelectual, né? A gente tem aí e essa maturidade de entender o que nos é passado. Então, as leis divinas, as leis naturais, mesmo estando na nossa consciência, esses ensinamentos eles vão sendo despertados em nós devagar. Porque o que eu entendo de alguma coisa não é a mesma coisa que a Maria José. Podemos entender uma coisa de formas diferentes. Por quê?
Porque nós somos espíritos, somos individualidades. Cada um de nós tem uma bagagem, né? E traz, vamos olhar aí a Márcia, a Maria José e a Márcia, né? A mãe e filha. São diferentes. Podem ter afinidades? Tem afinidade, sim. Podem ter o mesmo gosto. Mas, em muitos momentos, elas podem ver coisas de forma diferente, por causa dessa bagagem que a gente traz. E assim é, né? Mesmo com aqueles, né, nossos irmãos mais próximos, amigos mais próximos. Cada um de nós traz uma história, cada um de nós traz aí, né, experiências. E quando eu falo experiência, gente, é positiva ou negativa. E eu ainda venho e falo que as experiências negativas, os erros, né, eles são benéficos para a gente. Porque a partir do momento que a gente erra, a gente vê que a gente está errado, que a gente tem que ter um outro olhar. Então, é importante que a gente também reconheça isso, né? Que a gente aceite, que a gente se conheça. Por isso que é importante a gente se conhecer. Porque, nos conhecendo, a gente vai saber que o que eu estou fazendo está errado, está equivocado. Vamos aceitar a opinião de outros que estão conosco. Se esses que estão conosco vão falar coisas que a gente sabe que nós temos, beleza. Agora, se alguém vai chegar para a gente e vai falar coisas que nós não somos, a gente vai descartar. Porque a gente não pode sempre achar que aquele que vem nos orientar, nos passar alguma coisa, está com inveja ou com ciúme de mim. Às vezes é uma pessoa que vem para nos mostrar que a nossa conduta, que nosso pensamento, né, que a gente está agindo de uma forma errada. Por isso que é importante esse autoconhecimento. E quando a gente recebe esses benefícios espirituais, que seriam a chuva, igual nós estamos tendo aqui, né? O nosso coração é a terra. Esses ensinamentos hoje é a chuva que vai aí regar o nosso coração, nos regar. Então, se eu trabalho, se eu me trabalho, né? Se eu sei que eu sou uma pessoa impaciente, se eu sei que eu sou uma pessoa difícil, eu vou tentar aí, com estes ensinamentos, com essa chuva que está caindo sobre mim, tentar me modificar, tentar aí plantar no meu coração, né, essa semente que está sendo jogada para mim. Preparar, né, como diz lá na parábola do semeador, né? Que eu acho que retrata muito bem isso aqui, né? Porque quando o nosso coração, que é a terra, que a gente coloca o coração, né, como esse local de sentimento, onde nós vamos plantar as sementes que vão nos ser jogadas, quando ele é uma terra boa, a gente vai absorver isso. A gente vai pegar essas sementes e vai deixar que elas floresçam, vai deixar que elas cresçam. E é interessante que aqui fala de ervas, né? A gente tem que lembrar que erva não é só daninha, né? Tanto que a gente tem ervas boas, né? Ervas que são chás, ervas que nos fazem bem. Então, essas ervas que a gente vai deixar brotar dentro de nós são ervas positivas. E a gente olha essa plantação, né, de uma forma assim, para que a gente receba essas bênçãos que nós estamos recebendo agora, essa chuva, a gente tem que preparar o nosso coração. E com isso, a gente tem que fazer o quê? Revirá-lo, né? Sentir dor. Mas por quê? Porque a gente ainda tem vícios que a gente tem que trabalhar. Nenhum de nós gosta de saber, né, que é egoísta, que é vaidoso, que é impaciente, que é... Ah, tem várias, né? Eu tô lembrando aqui uma que a minha filha me fala, rancorosa. A minha filha fala que eu sou rancorosa. Aí eu tava analisando, né? Falei, é verdade, ela tá certa. Não gostei quando ela falou a primeira vez, não, mas a gente vai analisando, né?
Ela falou, nossa, mas você é rancorosa. Eu falei, eu? Você tá louca, menina? Não, a senhora busca as coisas lá atrás para vir falar com a gente aqui hoje. Eu falei, isso é verdade. Olha só, olha só. E é verdade. Aí, o que eu estou tentando fazer hoje? Dando uma revirada aí no meu coração, trabalhando essa terra, né? Para que eu consiga aí ter uma outra conduta. Aí a gente vê, né, minha filha com 18 anos, né, veio me mostrar uma coisa que eu ainda não tinha parado para pensar, ou não queria ver. Tem isso também, né, gente? Nem sempre a gente quer ver, eu falei, não é legal, né? Então, mas foi bom, é bom, porque aí a gente vai tentando construir coisas melhores em nós. Construir, e isso ajuda numa boa convivência, isso ajuda numa estruturação familiar, né, respeitável, porque ela respeita as minhas dificuldades, fala comigo, e eu também falo com ela. Então, a gente vê que a convivência em família também, né, é um solo que a gente tem aí que regar muito bem, que traz dores, que traz dificuldades, mas que é necessária, porque a gente cresce uns com os outros. Porque vocês já pensaram se a gente sempre estivesse junto com aqueles que concordam com a gente, têm as mesmas ideias, tá tudo legal? O que a gente ia aprender? Quando a gente se deparasse com alguém que viesse e nos falasse alguma coisa, a gente não teria estrutura, a gente não teria aprendido nada. Então, é importante, dentro desse núcleo que a gente convive, né, a família, que é tão importante, e seja essa família da forma que for, sejam filhos naturais ou adotados, né, sejam queridos que são sobrinhos, né, netos. Então, a gente sabe que ali a gente tem um vínculo. Então, é importante que a gente respeite isso, que a gente conviva bem em harmonia. E a gente sabe que nem sempre é assim, porque nós temos, sim, aqueles com quem a gente tem mais dificuldade. Então, que a gente se reajuste agora, porque a gente cria com esse irmão um laço de respeito. E a gente falando sobre isso, né, conversando sobre família, aí a gente comentou que aquele como nós, que somos espíritas, que já tem aí um entendimento maior, quando ele está num processo mais difícil com o outro, né, uma outra pessoa que não tem essa oportunidade, que ainda não teve essa maturidade, não preparou, né, a sua terra, né, o seu coração, a gente tem que ser mais tolerante, ser compreensivo. Aí a pessoa fala assim, puxa vida, eu estou aqui custando para melhorar, sou tolerante, sou compreensivo, vem fulano para me atrapalhar a caminhada, eu ainda tenho que ser mais tolerante com essa pessoa. Eu falei, tem. Tem, porque se essa pessoa chegou, é porque você ainda não aprendeu direito. Você tem que aprender melhor. Então, você seja mais tolerante. Porque onde tem esse versículo do Paulo, lá em Hebreus, tem uma parte que fala assim, eu acho ela muito interessante, deixa eu pegar aqui, gente, que eu acho ela muito interessante. É quando ela fala que dar-se-á aquele que tem, só um minutinho, peraí, eu tô vendo aqui. Aí aqui fala assim, ó. Agora eu perdi, só um minutinho, gente, que eu acho agora. Quando a gente procura, a gente não acha. Eu tinha marcado ela aqui, que a quem muito tem, muito será dado. Mas aquele que nada tem, também o que tem lhe será tirado. E aí você fala assim, nossa senhora, que é isso? Jesus faz... Não é Jesus. A gente tem que entender que o que acontece, isso está em Mateus, gente, não está lá no Hebreus, não. É Jesus que falou, não foi Paulo, não. Está lá em Mateus, no capítulo 10, né? No capítulo 13, versículos de 10 a 14. Porque quando Jesus fala isso, não é que ele vai tirar o que a pessoa tem, não é isso. É que aquele que já tem alguma coisa
o que ele vai atrair para perto dele? Boas coisas. Então, essas boas coisas, elas vão trazer coisas positivas. Ele vai conseguir aí ter abundância daquilo que ele já tem, porque ele vai aumentar o seu esforço, a sua perseverança. Mas aquele que não tem nada disso, até o pouquinho que ele tem, vai ser tirado, porque ele não vai tentar, ele não vai construir coisas melhores. A sua sintonia vai ser aí com irmãos que não vão trazer nada de positivo, nada de construtivo. E é dentro disso que Jesus falou. E a gente sempre pensa, quando a gente ouve isso, que Jesus está falando da parte material. E não é. A gente se prende muito a essa parte material. É importante nós lembrarmos que o Mestre sempre nos falou que nós temos que juntar tesouros para o céu. Então, os tesouros que nós vamos levar para o céu é o conhecimento, as boas obras, né? O amor que a gente sabe que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, são coisas imateriais, são coisas que vão estar conosco na nossa mala espiritual. Porque o que é da terra, fica na terra. Dai a César o que é de César. Nada do que nós temos na terra, nada vai conosco. As pessoas que hoje lutam, brigam por coisas materiais, por poder, né? Por beleza, isso tudo vai ficar aqui. A gente tem que lembrar que a riqueza, ela não é boa nem ruim. A riqueza é aquilo que a gente faz dela. Então, quem dá o dinheiro, o valor, somos nós. Nós que damos às coisas materiais valores em excesso. Nós damos às coisas materiais, né, uma posição que ela não tem, porque ela foi nos dada para que a gente pudesse estar aqui hoje, construindo, nos construindo como espíritos melhores. Agora, a nós é dado, como é falado no livro dos Espíritos, o necessário para a nossa sobrevivência. Só que a nossa ganância, o nosso egoísmo, vai fazendo com que a gente queira sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí é que a gente entra num processo, muitas vezes, de tristeza, nos achando injustiçados por Deus, porque alguém tem mais materialmente do que eu. Então, nós temos que ter esse olhar de que o pai sempre supre as necessidades dos seus filhos. Não como nós queremos, mas como ele acha necessário. Tudo que nos é dado é para nosso benefício, para nosso progresso, para nossa melhoria. Então, cabe a cada um de nós aproveitarmos essas oportunidades, essas bênçãos que nos são enviadas, colocando aí, né, na nossa terra, que é a nossa caminhada, que é o nosso coração, que é a nossa vida, nos transformando para pessoas melhores. Tudo que a gente passa, essas dificuldades e essas dores, algumas a gente traz, né, de muito tempo. A gente vê lá no capítulo 5, né, as causas das aflições. Então, nós temos as causas atuais e as causas anteriores. Mas se a gente parar para pensar, muitas das dores que a gente passa hoje, nós causamos nessa própria reencarnação. Nós causamos nesse próprio momento. Então, a gente tem que parar e pensar, né? E observar, como é falado aqui, né? Cumpre-nos, portanto,
Compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, que é o que a gente falou. A gente tem que revolver, a gente tem que nos revolver, lutar conosco mesmo, tentar domar as nossas más inclinações, porque a partir do momento em que a gente tenta isso e se propõe a uma melhoria, a gente vai estar aí nos beneficiando para essa construção do reino de Deus dentro de nós, para que essa semente que Jesus, né, que Deus mandou e que Jesus nos trouxe para cultivar, floresça. Mas nada disso será conseguido. Desculpa, gente. Nada disso será conseguido se nós também não quisermos. Por quê? Porque o Pai não impõe nada a ninguém. Nós temos o livre-arbítrio para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada. Então, vamos aproveitar esse momento, né? Vamos aproveitar o hoje, nos melhorarmos no que nós pudermos, mesmo que seja pouco, porque cada passinho que a gente dá já é uma soma, né, para um próximo passo. E isso é muito importante. Agora, uma coisa que, né, já finalizando, que eu quero deixar para todos nós, é que a gente nunca está sozinho, que a gente sempre está amparado. Como ele falou aqui, Deus dá em todo o tempo. Então, que a gente possa saber que o Pai está sempre perto de nós, que Jesus está sempre perto de nós, que os nossos mentores sempre estão ao nosso redor. Quando eles não conseguem nos acessar, é porque nós é que nos afastamos, não são eles. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né? Que a paz do Senhor esteja em nosso coração, que esse solo que todos nós temos, né, possa ser aí, possa receber essas boas sementes, que a gente possa aguá-las, que elas possam florescer, frutificar, para que a gente possa dividir isso com todos aqueles que estão conosco, tá bom? Um grande beijo a todos vocês.